Olá, eu vou dar uma aula aqui de ciências. Essa aula é sobre aceleração média e ela é voltada para ciências no nono ano, tá bom? Então, a aceleração é a relação entre a variação da velocidade e do intervalo de tempo, certo? Essa é a aceleração. Então, a aceleração média é dada pela razão entre a variação da velocidade e do intervalo de tempo. Essa variação de velocidade, ela está velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo, né, ou variação de tempo, vai ser tempo final menos tempo inicial. Então, a aceleração média é essa relação entre a velocidade e o intervalo de tempo, certo? E aí a gente diz assim, movimento acelerado é aquele que teve aceleração, ou seja, teve aumento da velocidade. E o movimento retardado é aquele que teve diminuição de velocidade, ou seja, teve frenagem, né? Teve aí essa questão de pisar no freio, digamos assim. Que a gente imagina o quê? A gente imagina um carro em movimento, digamos, em uma viagem, né? E aí ele vai acelerar durante esse processo, porém vai ter lugares nesse trajeto em que vai ter quebra-mola, então ele vai precisar retardar esse movimento, né? Pisando no freio, ele vai ter que retardar esse movimento, porque vai ter curvas, e aí precisa também frear para poder passar por essas curvas, né? Só que aí, como a gente não consegue fazer um cálculo sobre todo aquele trajeto, cada coisinha, cada frenagem, cada aceleração, porque precisou frear no quebra-mola, porque precisou frear na curva e tudo, a gente faz o cálculo da velocidade como um todo, de quando saiu daquela cidade e chegou na cidade de destino. Saiu da cidade X para a cidade Y, a gente não calcula essas frenagens e acelerações, a gente calcula a aceleração média daquele trajeto que foi da cidade X para a cidade Y. E aí é isso que a gente pega a velocidade que ele começou saindo da cidade X e a velocidade, né? Primeiro a gente vai pegar a velocidade final, né? A velocidade em que ele chegou na cidade Y, menos a velocidade da cidade X, de quando ele saiu, que é a velocidade final menos a inicial, e o tempo final que ele levou para chegar até a cidade Y, menos o tempo inicial, que quando saiu da cidade X, certo? Se o valor da velocidade do corpo vai aumentar, a gente tem um movimento acelerado, como eu falei. Aí fala aqui, um exemplo, né? O avião decolando do aeroporto na Tailândia em 2018. Para decolar o avião, ele vai precisar aumentar a velocidade para executar esse movimento acelerado. E se o valor da velocidade desse corpo diminuir, ele vai ter um movimento retardado. O avião pousando no aeroporto na Ucrânia, em 2018, ao pousar, o avião ele vai precisar reduzir a sua velocidade, executando um movimento retardado. Então, essa é a diferença entre movimento acelerado, que é aumentar a velocidade, e movimento retardado, que é diminuir a velocidade. Para poder você fazer, como eu sempre falo, né, nessa questão de ciências, que é a introdução à física, para você fazer a conta, você precisa pegar os dados daquela conta, os dados daquele enunciado. Então, trouxe a pergunta ali, você pega aqueles dados para poder você fazer a sua conta. Nesse caso aqui, eu não trouxe a pergunta, mas tem os dados aqui, né? A velocidade inicial era 0, o tempo inicial era 0. A velocidade final era 40 km por hora e o tempo final foi 1 minuto. Aí, ó, fazendo as transformações de unidade de medida necessária, tem-se velocidade final 40 km por hora, como ele quer em metros por segundo, e na aula passada, aí você vai lá na aula passada sobre velocidade média e sobre transformação, né, transformações de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai ver lá
que de quilômetros por hora para metros por segundo eu tenho que dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, nesse caso aqui, como precisava transformar, porque provavelmente nesse enunciado quer em metros por segundo, aí ele foi e só transformou quilômetros por hora, né, dividiu por 3,6 e encontrou 11,1 metros por segundo. E aqui o tempo final foi 1 minuto. Nunca você vai usar minuto nem velocidade média e nem aceleração média. Na relação de tempo, né, de intervalo de tempo, sempre você vai usar ou em segundo ou em hora. Nunca vai ser em minuto. Então, sempre que tiver em minuto, você vai ter que fazer a transformação, tanto para segundo ou para hora, dependendo. Por exemplo, nesse caso, ele quer em metros por segundo. Então, se ele quer em metros por segundo ao quadrado, né, que é a unidade de medida de aceleração média, você vai ter que transformar em segundo. Se ele quiser em quilômetro por hora ao quadrado, você precisa transformar para hora. Então, nunca vai ser em minuto. Então, naquele enunciado, se tiver em minutos, você vai ter que transformar, certo? Então, 1 minuto, aí coloca, 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, 1 vezes 60 dá 60 segundos. Então, também está lá na aula de velocidade média essa questão de transformação para segundo, né, de 1 minuto para segundo, de 1 hora para segundo também, que 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá bom? Também. E aí, ele fez a conta. A aceleração média é dada por intervalo de velocidade dividido por intervalo de tempo. Velocidade final menos inicial. Nesse caso aqui, como a velocidade inicial é zero, então nem precisaria fazer esse menos, né? Essa variação aí, essa conta nesse sentido. A gente só colocaria o 11,1 dividido por 60, que vai dar 0,18 metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui é segundo e aqui é segundo, então ao quadrado, certo? E se fosse para transformar para quilômetro por hora ao quadrado, também teria que fazer essa transformação de minuto para hora, né? 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Então, aí a gente faria a transformação para hora para poder fazer essa conta aqui, certo? Então, não é difícil aceleração nem velocidade média. É só você entender que precisa fazer algumas transformações, entender o enunciado, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você entender, conseguir coletar os dados e ver o que é que aquela pessoa está pedindo, ok?